No Depósito das Ideias HQs, eu acho que a gente precisa conversar sobre o ônibus da Panini. Segura aí. E a internet veio abaixo com a novidade do ônibus do Conan e também com o lançamento agora do ônibus do Quarteto Fantástico, né? Tanto por causa dos preços quanto a chegada desse formato no Brasil. No entanto, o que eu tenho visto e que eu queria chamar todo mundo, eu fiz até uma pequena live lá no Instagram do canal do Depósito das Ideias, para discutir um pouco disso, porque eu acho que tem sido muita gente levada de forma inconsequentemente a falar do ônibus, se ele é bom ou se ele é mau, sem ter olhado o formato exatamente. Então esse vídeo aqui é mais para contar um pouco sobre o que esperar de um formato ônibus, se ele é ou não para você, né? A minha visão de colecionador versus a visão de um possível acumulador, né, os lombadeiros de plantão, esse tipo de coisa e tal. E é uma análise, vamos dizer assim, menos rasa do que ficar discutindo só, ele tá caro, o ônibus é muito caro, a Panini lançou uma obra elitista, que é um formatão de luxo, que é para poucos e tal. Eu acho que existem outras coisas a serem levadas em conta e que eu vou falar nesse vídeo. Então fique nele até o final, faça os seus comentários, estamos aqui de coração aberto para poder discutir de forma educada, né? E entre os prós e contras, né, sobre essa chegada do formato do ônibus no Brasil, né? Então, primeiro de tudo, conceituando aí o que é ônibus, né? Eu fui buscar essa definição até no dicionário de inglês, porque esse é um termo que não existe em português, né? E ônibus em inglês ele quer dizer o seguinte, né? A book consists of two or more parts that have already been published separately. Ou seja, é um livro composto de duas ou mais partes que já foram publicadas separadamente. Então, se você pensa que ônibus obrigatoriamente é alguma coisa que é aquele calhamaço enorme, gigante, que está acostumado a ver, não é só isso. Tá? Ele é, na verdade, qualquer compilado de obras que já foram publicadas separadamente em que é entregue um encadernadão. Tá? É que, obviamente, nos Estados Unidos popularizou-se esse formato ônibus grossão, e acho que a primeira discussão que a gente começa a ter é isso. O que te interessa? Você gosta tanto do personagem para poder ter um calhamaço enorme dele? Se sim, né? Se isso é legal, ok, positivo. Então esse é um dos primeiros pontos a serem olhados dentro desse universo do ônibus. A outra coisa, agora, de acumulador versus colecionador. A gente sabe que os lombadeiros de plantão, que colecionam lá as lombadas da Eagle Moss, as lombadas da Salvar e tal, eles pouco estão se importando porque eles não vão ler a obra mesmo. Mas você, enquanto colecionador que vai ler, ter um calhamaço enorme desse na estante, será que você vai se predispor a sentar e ler 700 páginas? Ou você vai ter mais isso como se fosse aquele sentimento de enciclopédia, né? Onde você tem ali uma ou duas histórias que você gosta muito dentro daquele compilado, aí você vai lá na página 570 que começa uma história, né, e vai olhar ela lá. Ou então, se você tem uma dúvida, será se o Conan, quando foi a primeira vez que o Conan encontrou com a Red Sonja? Então você vai lá e consulta o seu ônibus do Conan para poder saber isso. Então essas coisas são válidas enquanto colecionador,
e enquanto formato. Mas esse formato, então ele começa a dividir as pessoas já não só pelo preço. Veja que a discussão do preço ela é importante, mas ela é rasa, porque existem outras coisas a serem faladas e que ninguém tem discutido sobre isso. Não é só questão do preço, mas é se o formato é adequado para qualquer tipo de leitor também, né? Eu sou um leitor de velha data e sim, o ônibus eu quero muito e tal. Então você está se predispondo a isso. Então, pegando esse ponto onde você é colecionador, você vai ler o ônibus. E aí, por isso que eu digo que só o preço é uma discussão rasa, a gente começa a se preocupar com outras coisas. E aí essas outras coisas é a qualidade editorial, principalmente de revisão editorial que a Panini tem entregue durante muito e muito tempo. Será se você confia numa editora que entrega balões em branco, que entrega erros de português, o seu dinheiro, um dinheiro suado e difícil de ganhar, para comprar 776 páginas, aonde você vai estar correndo risco desses erros que do passado acontecer dentro dessa edição. É a primeira edição. Entendeu? Então isso precisa ter vindo. Então quando eu vejo diversos canais elogiando o lançamento da Panini, elogiando o primeiro ônibus brasileiro vindo do Conan e tudo, eu acho que deveriam ter muito cuidado. Você sentou nessa obra que você recebeu, ganhou ou mesmo que comprou e olhou as 700 páginas e viu como está a revisão editorial? Será se alguém já parou para olhar? Não deu tempo de ler, com certeza não deu. Porque todos os canais que soltaram os vídeos que eu vi, todos eles foram unânimes em dizer que nós não lemos ainda, a gente folheou. Numa folheada, você não pega erros de português, né? Às vezes balões em branco até que pega e tal, talvez não tenha então, né? E então é esse. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar. Não é só o preço, não é só o valor da obra que está em jogo, mas é a qualidade de revisão editorial. Que qualidade que a Panini está entregando nesse primeiro ônibus brasileiro. Então, não estou dizendo que está ruim, nem estou dizendo que está bom. Estou dizendo que tem que se tomar esse cuidado. E isso eu não tenho visto ninguém falar sobre isso. Uma outra coisa agora. E isso eu sei e vi porque fui pesquisar. Das 770 páginas, 70 são de extras. Só que esses extras não estão traduzidos. Ora, quem lê 70 páginas em inglês, 70 páginas de extras que poderiam trazer para o público que não lê inglês, né, o público que comprou a obra vendo que é o primeiro ônibus brasileiro, então, ou seja, ele está acessível em português toda a obra do Conan. Justamente a hora que chega nos extras, aonde você vê coisas especiais, como por exemplo quando o Roy Thomas fala das decisões editoriais que tiveram que ser tomadas quando a Red Sonja sofre censura e algumas páginas dela têm que ser redesenhadas, né? Então existe uma história ali contada pelo Roy Thomas a partir disso, que para quem não lê inglês está fora. Simplesmente isso. Você vai ter lá, vai olhar, vai entender que trocou porque tem um quadrinho versus quadrinho, mas você não está, vamos dizer assim, sendo incluído. Você está sendo excluído, né? Porque você não lê inglês. E aí, ou então, se você lê inglês, quem lê 70 páginas, lê 100, lê 700. Compra o ônibus em inglês, o ônibus importado. Mas o dólar está muito caro. Uma coisa, calma, a gente vai chegar nesse outro ponto aí. O que eu estou dizendo aqui é para não correr risco de qualidade editorial, de revisão editorial. E se você vai ler 70 páginas em inglês, leia tudo em inglês, que aí você não corre esse risco de má tradução, de traduções erradas, coisas do gênero que você está se predispondo quando compra um ônibus em português, tá certo? Então, esses
são alguns pontos que eu queria trazer à tona que ninguém está olhando quando discute só o preço ou quando todo mundo faz o oba-oba. Oh, que legal, temos o primeiro ônibus em português. Né? Eu acho que foi uma decisão errada da Panini, eu acho, por outros motivos que eu vou falar aqui. Mas que foi uma decisão é uma decisão que a gente não poderia julgar isso também. Por quê? Porque é legal ter isso se a editora não tivesse o histórico de má qualidade e de tantos erros que ela tem demonstrado. Então eu acho que deveria ter sido tomado um cuidado maior ao lançar isso primeiro em tradução e em revisão, até com a campanha mesmo, falando, olha leitor, né, uma coisa que a Panini nunca fez, né, se retratar dos erros que cometeu no passado, e olha, fique tranquilo que nessas 700 páginas aqui, nós tomamos o máximo cuidado de não voltar com os erros do passado, vamos chamar assim, né, para ser curto. Então é isso. Então a gente está falando aqui, quando você se predispõe a gastar lá R$300 no ônibus da Panini, ou R$600 quando vai vir o do Quarteto Fantástico e tudo, você está assumindo o risco que podem ter erros editoriais, erros de tradução, erros de português, balões em branco, páginas em branco, né, vai saber, esses tipos de coisas que aconteceram e a gente não sabe, então tem que ficar com o pé atrás, está se predispondo a isso. Tem a preguiça editorial de não traduzir os extras, do que se eu não leio inglês, vamos dizer assim, né? Se eu não lesse inglês, me interessaria ter 70 páginas de extras ali. Se você não traduziu, não as coloque, né? Se o principal trunfo é esse, é o português, então não as coloque ali e cobre mais barato. Para falar em mais barato, agora vamos discutir preço, né? A Panini, o que eu acho que deveria ter sido feito era que não era o momento ainda de ônibus, por esses erros editoriais que ela tem, e ela poderia trazer algo do Conan como a coleção histórica Marvel e fatiar o ônibus em uma coleção histórica Marvel do Conan. Venderia e abarcaria todos os grandes fãs, podendo eles comprar ônibus ou não. Eu acho que esse seria o grande formato para o Conan, o formato da coleção histórica Marvel. Isso daqui seria um formato ideal, que pegaria para todo mundo, porque a gente está em época de pandemia, muita gente foi mandado embora, muita gente com salário reduzido, e isso, então não é que a decisão editorial foi errada, mas o momento de lançar o ônibus talvez não fosse o melhor, né? De novo, voltando para os lombadeiros de plantão, voltando para os acumuladores de plantão. Os acumuladores de plantão, para eles nada interessa tudo isso que eu estou dizendo aqui, porque eles não vão folhear, eles não vão ler, eles não vão ver os erros editoriais. Eles vão colocar isso lá na prateleira deles como um grande troféu de 700 páginas e simplesmente tirar fotinho e dizer eu tenho, você não tem. Então, tirando esse público, né, que pouco importa porque são lombadeiros de plantão e são acumuladores, para o colecionador em si, agora falando do formato, voltando a falar do formato ônibus, né, eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, por que eu não sou a favor desse formato, eu não tenho na minha coleção. Por que eu não o tenho? Não tenho por um dos grandes motivos. Não é uma obra que eu vá ali ter na minha estante, que quando eu quiser reler, eu vou pegar aquele calhamaço pesadão, colocar no colo e tentar ler. Não é isso. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, esse especial de 75 anos da Marvel, de capas da Marvel. Olha o tamanho dele referente à minha cabeça aqui, que não é pequena, né? É um formato lindo, né? Olha só aqui. Um formatão lindo, olha a grossura, olha o acabamento. Olha a grossura disso, olha o acabamento. São 75 anos de capa da Marvel,
Que formato maravilhoso. Quantas vezes eu já abri isso daqui? Poucas vezes. Né? Aqui traz um sentimento meio de acumulador. Né? Embora não seja um livro para ler, mas o formato ômnibus chega muito próximo disso daqui e do desconforto que isso aqui traz para você. Né? Então, enquanto leitor, isso precisa ser levado em conta. É uma obra bonita, ela tem as capas da Marvel aqui fantásticas. Depois peçam aí que eu faço um vídeo mostrando esse formatão aqui para vocês. Ó. Peçam aí, deixem nos comentários que eu lanço um vídeo sobre essa obra aqui. Mas eu queria mostrar isso. Aí eu tenho muito também desses The Art of Harry Potter, né? Eu gosto muito das artes conceituais que são feitas para os filmes. Então eu tenho esse daqui também. Olha só. Gigante, pode ser que é um ônibus do Harry Potter, isso daqui. E ele está marcadinho aqui em algumas coisas. Porque é isso, você tem que ter um tratamento de enciclopédia com a obra. Veja que eu já li ou tentei ler isso daqui, né? Tem um outro menor e até mais confortável da Mulher Maravilha, que ele também é a arte e o making off da Mulher Maravilha. Ele não é tão grosso e não é tão desconfortável, mas também essas obras maiores elas requerem um outro tipo de tratamento do leitor, do colecionador. E que isso precisa ficar bem claro e ser levado em consideração. Tá bom? Então esses eram os pontos, para o vídeo não ficar tão comprido, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês e que eu não estou vendo aí discussões profundas, estou vendo discussões rasas quanto a isso. Para finalizar e dizer que eu não falei dos preços, bom, o preço da Panini é o seguinte. A Mitos tem essa mesma coleção do Conan, talvez com a falta de uma ou duas histórias em capa dura que ela tem lançado. E os volumes da Mitos são caros, são 70, 74, 80, sei lá, acho que tem volume até de R$90. Então se você pensar, dos 4 volumes da Mitos, 4 vezes 7, 28, 280, só para fazer uma média aí, R$300, versus R$300 do ônibus da Panini, meio que a Panini está mais barata do que a Mitos, porque ela traz mais histórias, traz mais páginas, e teria assim, se não fosse esse erro editorial de... como é que chama? Se não fosse esse erro editorial de não tradução dos extras, teria esse forte chamado dos extras como ponto positivo para o ônibus da Panini. Então o valor, vamos dizer assim, por quantidade de páginas e quantidade de histórias versus uma concorrente, que é a Mitos, que daria para a gente comparar, estaria aí num valor justo, entre aspas, embora as duas são muito careiras, as duas obras estão muito caras, mas comparando só o que já tem no mercado versus ela sairia mais barata no sentido de estar no mercado, no sentido de que no mercado tem algo mais caro do que ela. Não que a obra em si está barata por si só, mas porque tem um concorrente vendendo algo similar, né, embora dividido e não em formato de ônibus, mais caro. Então, para ser justo, é isso. Mas, como eu disse, discussão do nível de custo, de valor, é uma discussão rasa. Outras coisas têm que ser levadas em conta, que foi o que eu quis apresentar aqui nesse vídeo. Muito obrigado por estar no Depósito das Ideias HQs. Deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo com outros amigos para essa discussão ganhar mais força. Vai lá para vai lá no meu IGVT do Instagram, que eu deixei também um pouco mais de comentários lá sobre isso, ok? E é claro, nos vemos no próximo post.